Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto desta terça-feira, a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind no Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. Hoje falando sobre um tema interessante, mais vale um propósito forte, acreditar naquilo que você faz, entender o porquê, com um planejamento não tão bom assim, um planejamento mais fraco, se comparado a um plano perfeito, mas sem propósito algum. É isso, Bozetti, tudo bem? Bom dia. Exatamente, bom dia, Nicolas, bom dia, Ricardo Sander, Bom parabéns dia. pela data especial de ontem, hein, Ricardo? Obrigado. Que joia. Já mandei mensagem ontem, mas fica aqui registrado ao vivo. Eu não sei Nicolas, como o Ricardo se vacinou, né? Fez 23 anos. 23, também tomei a vacina na semana passada, né? Estamos aí nos grupos prioritários. Isso aí. Nascidos em 80, né? 81, é isso aí. Que joia. Eu tomei minha vacina na semana passada, na quarta-feira. Na quinta-feira eu tava um pouco estranho, mas foi sensacional. É uma sensação diferente, né? Bacana. E saúdo aqui também o Mike, a minha esposa Vanessa, que está aqui conosco, e em especial a você, ouvintes. Hoje falando sobre a importância do propósito, né? O título da minha coluna, que inclusive está no site do Grupo Independente, é: mais vale um propósito forte com um planejamento fraco do que um planejamento perfeito sem propósito. E tem uma história que sintetiza muito isso, de um senhor magnata chamado Alfred, que nasceu em Estocolmo, na Suécia, e se destacou durante o século passado, durante o século XIX ainda, porque ele inventou a dinamite, o criador da dinamite. E olha que interessante, a dinamite foi criada e ela estava facilitando a vida de muitas pessoas, em especial a construção civil, no desmonte de rochas, na abertura de estradas. E num determinado momento, a dinamite se disseminou pelo mundo todo para ser utilizada nas guerras do final do século XIX e também nas guerras do início do século XX. E acabou matando muitas pessoas a dinamite. E num determinado momento, por uma falha de um jornal francês, o senhor Alfred abriu o jornal e ele leu uma notícia errada da sua própria morte. E a manchete daquela reportagem equivocada, que estava noticiando a morte do criador da dinamite sem que ele tivesse morrido realmente, foi a seguinte: morre o gênio do mal. Aquela manchete incomodou profundamente esse senhor Alfred, que não tinha intenção de criar dinamite para promover o mal da humanidade. Justamente o contrário era o objetivo dele, promover o bem da humanidade. E no final das contas ele deixou um testamento dizendo que toda a renda advinda dos recursos, dos royalties da dinamite, ele gostaria que fosse revertida para premiar as pessoas que fizessem o bem para a humanidade. E sabem, queridos ouvintes e mesa, qual era o sobrenome desse senhor chamado Alfred? Alfred Nobel. Foi assim que nasceu o Prêmio Nobel, premiando as pessoas que se destacassem nas grandes descobertas da física, da química, da matemática, da literatura e, em especial, da paz. Ou seja, até hoje, nós, lá no dia 10 de dezembro, que foi o dia em que Alfred faleceu, é distribuído o Prêmio Nobel de Química, de Física, de Medicina, de Literatura e também o Prêmio Nobel da Paz. E ele é distribuído em Estocolmo também, a não ser o prêmio da Paz, o Prêmio Nobel da Paz é distribuído, ele é entregue no dia 10 de dezembro, normalmente na Noruega. Mas esse prêmio vem fazendo bem para a humanidade, valorizando as pessoas que deixam o seu melhor. E eu conto toda essa história porque nós podemos, sim, corrigir a rota das nossas vidas ao longo da nossa existência para que a gente consiga atingir o nosso objetivo principal definido. E muitas vezes as pessoas se deparam com situações difíceis, elas têm dificuldade de encontrar o seu voltar para o plumo. E nós precisamos ter um propósito. Quem tem um propósito claro, definido, tem uma proteção para o futuro, né? Coloca lá no futuro algo que realmente nos energiza e nos fortalece no momento presente. E é lógico que esse propósito bem definido faz com que a gente consiga corrigir o nosso plano. É por isso que mais vale um plano
mais ou menos com um propósito 100%, do que um planejamento perfeito sem propósito. É lógico que o ideal é que a gente tenha um propósito forte e um planejamento forte também. Mas se for para escolher entre um dos dois, que tenhamos sempre um propósito forte, né? É interessante essa reflexão, né? E aí quando eu li a frase, eu fiquei pensando, pô, aqui, ali, propósito, planejamento. Agora, o propósito tem que ter um planejamento, né? Tu tem que colocar em prática, por mais que ele seja fraco, mas depois tem que aprimorar. Exato. Mas como é que a gente pode trazer para a nossa realidade? Eu achei muito legal o exemplo, né? Do Nobel, mas trazendo para a nossa realidade, tem aquela questão de missão, valores da empresa, né? Que daí ele é o propósito, a pessoa sabe para onde quer ir, só que tem que saber chegar até lá muitas vezes. Nós queremos faturar 10 vezes mais que faturamos hoje. Bom, tu tem um propósito, mas para te chegar lá, tu vai ter que estipular alguns projetos e vai ter que botar metas e vai ter que mudar alguma coisa que está sendo feita, né? Mas como chegar lá e alcançar esse propósito? Porque só ter o propósito não adianta. Tem uma passagem muito interessante de um navegador chamado Amir Klink, que inclusive está em um dos livros dele, que num determinado momento ele estava atrás de patrocínio para cumprir a sua jornada, a sua travessia, e ele precisava construir o seu barco com alumínio, até que ele foi atrás de um patrocinador que trabalhava com aço. E daí ele disse, olha, eu até patrocino a tua jornada, mas desde que tu construa o barco de aço e não de alumínio. E ele disse, não, eu não vou trocar o meu propósito por uma proposta. Eu vou dar o meu exemplo. Nessa pandemia, nós fomos afetados diretamente, porque nós trabalhamos com presença de pessoas nas nossas salas. Agora, eu em nenhum momento desisti do meu propósito. Eu tenho o propósito de fazer o bem para as pessoas com quem nós convivemos. Esse é o meu propósito. O dinheiro vai ser uma consequência. O meu propósito é transformar as pessoas. Tem uma passagem que eu gosto muito de um pastor que num determinado momento precisava preparar o seu sermão de domingo com um filho pequeno e ele não conseguia dar atenção para o filho até que ele começou a folhear uma revista, encontrou um mapa mundi, cortou, montou um quebra-cabeça, entregou para o seu filho de 5 anos de idade e disse, filho, monta aí esse quebra-cabeça. E o filho não sabia montar o mapa mundi. Ele começou a virar as pecinhas até que ele encontrou um olho, uma orelha, um nariz. Ele disse, opa, isso aqui eu conheço. E naquele momento ele acabou montando o ser humano. E daí ele disse, pai, quando eu consegui montar o ser humano, eu virei a folha e eu tinha montado o mundo, né? E daí o pai dele, pastor, disse, tá aqui o meu sermão de domingo. Se nós quisermos mudar o mundo, nós temos que mudar as pessoas, porque as pessoas vão mudar o mundo. Esse é o meu propósito. E mesmo através da adversidade, eu não desisti do meu propósito. Muito pelo contrário, talvez eu tenha fortalecido ainda mais o meu propósito, porque a gente sente que as pessoas precisam. Quantas pessoas estão se divorciando? Quantos casais estão se divorciando nesse momento de pandemia? Porque quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, uns dizem, né? E começa a se entrar em conflito. Ali nós temos que trabalhar, fortalecendo as pessoas, para que as pessoas possam construir um mundo melhor. Esse é o meu propósito, né? Acho que essa reflexão sobre o propósito ela é fundamental. Em relação aos exemplos, eu fiquei pensando e lembrando do Santos Dumont, por exemplo, que morreu, ele se suicidou ao ver o avião, a invenção dele ser usada na guerra. A gente tem os próprios criadores do raio-x, que ao se exporem aos raios gama também acabaram morrendo em função da sua descoberta. Mas o propósito faz com que a gente enfrente as dificuldades. Aquilo que você falou é perfeito. Não trocarei meu propósito por uma proposta. E quando a gente tem um propósito, quando a gente entende o porquê, a gente consegue se esforçar mais, a gente se dedica mais e a gente suporta mais as adversidades. A Dirce Becker-Delvin, que participa com a gente, jornalista e psicanalista, falava de um livro há algumas semanas atrás, onde relatava justamente isso, onde as pessoas que estavam em campos de concentração e que tinham familiares fora, suportavam muito mais aquele ambiente do que aqueles que não tinham. Perfeito. Esse livro chama-se Em Busca de Sentido, de um autor chamado Viktor Frankl. Perfeito. Sensacional. Que cunhou uma expressão chamada logoterapia, que diz que as pessoas que têm um propósito suportam as adversidades com mais força e mais vigor, né? Então é isso, a importância de identificar esse propósito, ter isso muito claro, acordar todo dia de manhã e lembrar disso, para que a gente possa superar, então, as dificuldades. Exatamente. Quando toca o despertador de manhã, quem tem propósito está fortalecido, coloca os pés para fora da cama com mais energia, com mais vitalidade e consegue superar as adversidades.
trocar dinheiro, trocar produto por dinheiro, talvez seja algo frágil. E no momento de adversidade, a gente fica procurando outra oportunidade de ganhar mais dinheiro, ou trocar mais dinheiro. Não, quem tem um propósito tem como um segundo plano o dinheiro, o resultado financeiro. Aquele negócio, né? fazer o que gosta, fazer com vontade, que como consequência vai vir o dinheiro, vai vir o sucesso. Né? Perfeito, É perfeito. nisso que eu penso todo dia às 4 da manhã, quando toca o meu despertador. Sensacional, Nicolas, que joia. Valeu, Bozetti. Valeu, gente, um grande abraço, obrigado.